Peraí. Vai começar agora o corte, mas não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Jogue duro, aproveite o corte. Quais são os percentuais que se imaginam? Porque, por exemplo, eu penso no cara que tá assim, pô, velho, eu hoje tô ganhando, como eu falei, aquele cara lá do início. Rapaz, eu pagava 5 previdência, que antes tinha aquele carnezinho, né? Begezinho. Eu lembro que meu pai carregava sua Bíblia. Vendia na livraria. Vendia na livraria, né? Era isso, preenchia na mão, fazia o recolhimento e tal. E com certeza uma galera dessa época pode estar também, pode ter feito isso. E mais, os pais, nessa época aí, pagavam dos filhos. Sim. A confiança na previdência pública era tão grande que a primeira coisa que você fazia quando seu filho começava a fazer 13, 14 anos, antes até dos 18, você já começava a pagar. Sim. Por quê? Para ele se aposentar o quanto antes. Para ele ter essa possibilidade de se aposentar o quanto antes e com salário até melhor. Só que a gente vê hoje o paradoxo, né? Hoje em dia a situação já está um pouco inversa. As pessoas têm corrido mais para a previdência privada. Não, e os motivos estão aí, são óbvios até, né? Mas eu falo assim, essa galera, então, que tá se perguntando o tempo todo, porra, mas o meu benefício ele diminuiu, a minha renda caiu, enfim. Então, qual o percentual, se é que se pode estabelecer isso? Que se almeja, ou que se garante, ou que se imagina para uma pessoa que hoje tem direito à revisão da vida toda? Ah, velho, vai aumentar X%, no mínimo, a sua aposentadoria mensal, os seus vencimentos mensais, eu ia falar salário, mas não é salário, né? Os seus vencimentos mensais, ou isso não é possível de mensurar, de medir, velho? Como é que tá esse cenário? Não é possível de medir porque é casuístico, né? Vai variar, vai depender de cada caso. Isso é muito... Às vezes também o que acontece é que quando o cliente te procura para fazer uma revisão da vida toda, e aqui é muito importante chamar a atenção o seguinte, não adianta o cliente chegar, eu quero fazer revisão da vida toda. Eu vejo lá, tem 4 requisitos, né? A pessoa tem que ter ingressado no regime geral de previdência social antes de 26 de novembro de 99, com aquela lei, né? Antes daquela lei. A lei que você citou, qual é o número dela mesmo? 9876 de 99. Beleza. Porque qual é a questão? A gente está falando de revisão da vida toda. Então, essa lei é que possibilitou a revisão da vida toda. Então, a pessoa tinha que estar, né, vinculado nessa lei antes dessa data. Desculpa, vinculado no regime geral de previdência antes dessa data. Né? Ter contribuições, como eu já falei, anteriores a julho de 94. Ter benefício concedido há menos de 10 anos. E aqui a gente está falando do prazo decadencial, né? Ou seja, estamos hoje em 2023. Então, o benefício ele só pode ter sido concedido até 2013. Se foi anterior, e aí conta dia, mês, tudo direitinho. Tá, né? não, vamos termine os requisitos que eu quero depois elencar. Implementar essas condições até 13 de novembro, que foi quando surgiu essa emenda constitucional, né? 103 de 2019. Tá, perfeito. Então, só pra gente deixar claro até pra quem tá vendo a gente, que a gente precisa, os requisitos são, vamos lá, qual é o primeiro? Ingresso no regime geral anterior à lei 9876 Ou de seja, 99. então ele precisa ele precisa ter ingressado no regime da Previdência Social antes de 26 de novembro de 99, para ser mais até exato. O dia 25 de novembro de 99, isso. Ele tem que ter ingressado no regime da Previdência Social. E o que é ingressar no regime da Previdência Social, me corrija se eu estiver errado, é o cara pagar uma contribuição. Isso. Perfeito. Pagou a contribuição até o dia 25 de novembro de 99, ele está habilitado, a priori, a solicitar a revisão da vida toda. Esse é um dos requisitos. Beleza. Aí depois, qual é o outro? O outro é ter contribuições anteriores a julho de 94, por óbvio, né? Pronto, sim. Então, tem esse outro... É porque a gente fica pensando nos marcos temporais, fica com medo de embolar a cabeça. Então, não, verdade, sério. Verdade. O primeiro é recolher alguma contribuição anterior a 26 de novembro anterior a 26 de novembro de 99, um ponto. O segundo é recolher contribuições também anteriores a julho de 94. A julho de 94. Beleza. Isso. Então são 2 prazos aí, 2 marcos temporais. Qual o outro? Tem outro. É o prazo decadencial, 10 anos. Você tem que ter requerido benefício, melhor, o seu benefício tem que ser concedido, e aí que conta para a questão da decadência, o momento em que você começou a receber.
O primeiro a receber benefício. a aposentadoria. Isso. Né? Beleza. E pode ser pensão também, porque a pensão a gente chama de um benefício derivado. Deriva de uma aposentadoria. Sim, né? sim. Ou de uma pretensa aposentadoria. Sim. Né? Então, é preciso respeitar esse prazo de 10 anos. Se tiver passado esse prazo de 10 anos, não cabe Beleza. mais. Então aí Porque a gente está falando aqui de uma revisão, né? Sim. Até pra gente ilustrar melhor. Então, se eu hoje der entrada na revisão da vida toda, primeiro ponto, eu teria que ter recolhido antes até o dia 25 de novembro de 99, eu tinha que estar dentro do regime da Previdência Social, porque eu recolhi uma contribuição. Perfeito. Eu teria também que ter recolhido antes de... Qual é o mês de 94 aí? Julho de 94. Julho de 94, também eu teria que ter tido contribuição nesse período, né? E também a terceira eu dando entrada hoje, o meu primeiro benefício teria que ter sido recebido até... 22 de maio de 2013. Perfeito. O meu primeiro benefício teria que ter sido até 22 de maio de 2013. Exatamente. Se eu recebi o primeiro benefício no dia 22 de abril de 2013, eu também já não entro mais nessa questão da revisão da vida toda. Perfeito. Beleza. E o último é ter implementado as condições para aposentadoria entre o marco das duas leis, da Lei 9876 e da Emenda Constitucional 103. Então, Por quê? entre 99... 26 de novembro de 99 e 13 de novembro de 2019. Ou seja, eu tenho que ter solicitado a minha aposentadoria dentro desses 20 anos. Não necessariamente solicitar. E aqui é um detalhe interessante. Porque quando a gente fala em implementar as condições, a gente está falando do seguinte: a pessoa pode ter o direito de se aposentar naquela data, mas por algum motivo, seja porque ele não sabia, seja porque ele não queria se aposentar, o que é muito raro. Eu acho que é melhor ele não sabia. Vamos lá. Mas por qualquer que seja o motivo, às vezes o cara ele preencheu os requisitos lá para se aposentar desde 13 de novembro de 2019, mas ele só foi requerer hoje, 23 de maio de 2023. E aí, tem algum problema? Certo. Não tem problema nenhum. Agora, é óbvio que ele não vai ter direito ao atrasado, né? Porque ele está requerendo hoje, o INSS tomou conhecimento hoje, então somente a partir dessa data, que a gente chama no direito previdenciário de DER, né? Data de entrada do requerimento, quem já fez algum tipo de pedido no INSS sabe do que eu estou falando, né? Então, a partir dessa data é que vai ser considerado os atrasados, né? Da data da DER até a data da concessão do benefício é o período em que normalmente se paga os atrasados. Entendi. Né? Então, como ele não pediu antes, exato, ele não tem direito a receber. Porque o detalhe é que a Emenda Constitucional 103, ela alterou completamente as regras do direito previdenciário. Muitas coisas foram alteradas, outras foram mantidas, né? Mas alterou muito. Então, por exemplo, o cálculo que antigamente era: pega a totalidade do seu salário de contribuição, considera os 80% maiores, descarta, evidentemente, os 20%, e sobre esses 80%, a depender do benefício, porque, por exemplo, benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, como era chamado antes, ele não incidia o fator previdenciário, né? Então, ia verificar se incide ou não o fator previdenciário. Só que com a chegada da Emenda Constitucional 103, ele passou a considerar todos os salários de benefício com um percentual de 60%. E aí, a cada ano que você trabalhar além do necessário, 35 anos no normal, tá? 35 anos para homem, 30 para mulher, aí você tem um acréscimo de 2%, chegando... Aí pode até ultrapassar 100 sem problema nenhum. Agora, para ultrapassar 100, você tem que trabalhar bastante. O cara tá decrépito lá.